A nação rubro-negra, fala torcedor, assunto sério aqui, vamos falar de um assunto sério, né? O Flamengo está sendo aí acusado, né, por outros clubes, sobre estar tumultuando na Libra. E vamos ver também, pessoal, outro tema, né, sobre o Flamengo, que é o tema sobre estádio, né, pessoal? Engraçado, engraçado. Já vou logo dar um atento aqui, que agora todo mundo se preocupa com o Flamengo. Quando era em 2010, ninguém se preocupava, né? De dali, de fazer uma ajuda judicial, como o Flamengo teve que pedir ajuda judicial na época para se recuperar. Ninguém falou nada. Mas agora a inveja, que é grande, né? Estão se preocupando com o Flamengo. Vamos ver um trechozinho dessa reportagem aí, beleza? E ver também sobre o processo do estádio do Flamengo. A mídia paulista tá com o olho grande em cima, só falando nisso. Vamos dar uma olhada também, beleza? E tem muito mais, pessoal. Fica até o final do vídeo, dessa moral a gente aí. Do futebol brasileiro. E quem está aqui para contar esse e outros destaques é a nossa âncora de esportes, Ludmila Candal. Boa noite, Lud. Oi, Márcio. Ótima noite para você. Aqui com a gente no CNN Prime Time. É isso. Para a gente entender essa polêmica, vamos começar lembrando que a Libra, falando da Libra, que foi uma liga que nasceu com a promessa de modernizar o futebol brasileiro. Mas o Flamengo agora desafia essa união. O time carioca levou a disputa pelos direitos de TV para a justiça, o que contrariou os demais clubes e fez com que eles acusassem o Flamengo de colocar os seus interesses acima do coletivo. Em maio de 2022, a criação da Libra foi anunciada, trazendo uma esperança de modernização e união em prol do futebol brasileiro. Mas esse cenário ficou nebuloso nos últimos dias, após o Flamengo entrar em conflito com os demais integrantes da Liga. O clube carioca conseguiu, na última quarta-feira, uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro para que a Globo deposite em juízo 77 milhões e 100 mil reais, referente à segunda parcela dos direitos de transmissão da atual temporada do Brasileirão. O Flamengo questiona, desde o começo do ano, a maneira como a Libra distribui os valores segundo a audiência das partidas. Pelo contrato vigente, 40% dos direitos são distribuídos igualitariamente entre os clubes da Libra. 30% variam segundo a posição final no Campeonato Brasileiro. Os últimos 30% são distribuídos conforme a audiência. Esse último item, sobre a audiência, é o que levou à discordância do Flamengo. Como o contrato entre a Libra e a Globo não especifica quanto vale cada plataforma, televisão aberta, fechada e pay-per-view, o Flamengo entende que não há como determinar o pagamento dos 30% sobre a audiência. E como não houve acordo sobre o tema, o clube foi à justiça. Em nota, a Libra repudiou e questionou a decisão, dizendo que o Flamengo privilegia o interesse particular de curto prazo. A Liga acrescentou que vai defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas. O Atlético Mineiro lamentou a ação do Flamengo. Eu vejo essa ação do Flamengo como uma tristeza para o futebol brasileiro, né? Por uma questão explicitamente ou unicamente política, né? Questiona o seu próprio grupo. Não existe mais conversa com o Flamengo, a não ser que seja nas formas judiciais, né? Já o Grêmio entende que a atuação do Flamengo bloqueia as tratativas com a LFU para a criação de uma liga para gerir o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está passando a mensagem que ela é contra a liga, porque ele disse claramente, o BAP, de que não aceita receber somente 3,5 vezes a mais do que o fulano de tal. E se pegar todas as ligas, La Liga, Premier League, Bundesliga, todas partem dessa premissa. Então, a gente sabe que isso é uma briga mais interna do Flamengo, e o Landim lá, e que acaba respingando no futebol brasileiro e atrasando ainda mais do que já está atrasado, né? Em meio ao imbróglio, o Vitória anunciou que vai trocar a Libra pela LFU a partir de 2030. Se acontecer isso, se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério. Então,
Se for isso, a gente vai saber aí na próxima janela. Flamengo tumultua Libra e é acusado por clubes da Liga. Inclusive a Libra, ela fez uma manifestação, um comunicado oficial, criticando a postura do Flamengo em judicializar o processo ali da divisão de direitos ali de TV. Porque, para quem não sabe, nos vídeos anteriores a gente até falou sobre isso, o Flamengo entrou na justiça contra a Libra e também a Globo, e a justiça acatou. Então, ou seja, todo o valor que a Globo iria repassar para a Libra, dividir entre os clubes de direitos de TV, agora eles serão depositados em juízo. Eles ficam ali por uma ordem judicial em uma conta separada até resolver toda essa situação. Então a justiça acatou o pedido do Flamengo. E com isso, o Flamengo gerou revolta de vários clubes. Os argumentos do Flamengo é que o contrato entre Libra e Globo não especifica o valor correspondente a cada plataforma de transmissão, entre TV aberta, fechada e pay-per-view, impossibilitando a determinação precisa do pagamento desses 30% relativos à audiência. Em resposta, a Libra emitiu nota repudiando a ação judicial, afirmando que o Flamengo prioriza interesses particulares de curto prazo em detrimento do coletivo. E aí, pessoal, nós tivemos algumas manifestações dos clubes, tá? Posicionamentos oficiais de dirigentes dos clubes sobre a posição do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui. O Grêmio avalia que a atitude do clube carioca prejudica as negociações com a LFU, que é a Liga Forte, a outra liga, para a criação de uma liga nacional, aquela unificação, né, que eles querem fazer. Olha só o que o presidente Alberto Guerra falou. O Flamengo está passando a mensagem de que é contra a liga, porque o BAP disse claramente que não aceita receber somente 3,5 vezes a mais do que fulano de tal. Se você pegar La Liga, Premier, Bundesliga, todas partem dessa premissa. Então a gente sabe que isso é mais uma briga interna do Flamengo, de Landim, e que acaba respingando no futebol brasileiro, atrasando ainda mais o que está atrasado. Então foi o que disse aí o presidente gaúcho, né? Agora eu vou dar uma opinião pra vocês muito sincera, tá? Sou um torcedor rival do Flamengo, né? Sou palmeirense. E eu vou dar uma opinião muito sincera pra vocês aqui. Falar na boa mesmo, galera. Seria hipocrisia da nossa parte simplesmente resumir que o Flamengo tá errado na história. Sabe por quê? Porque quando você tem uma mudança em uma composição de renda, como está acontecendo aqui, em distribuição financeira e tudo mais, você tem os clubes que irão melhorar o seu rendimento, ou seja, clubes que vão passar a receber um pouco mais. Você tem os clubes que não vai cheirar e nem feder, e você tem os clubes que perderão dinheiro. Para quem não vai cheirar e nem feder, e para quem vai ganhar dinheiro, é muito fácil. Agora, para quem vai perder dinheiro, não vamos ser hipócritas. No mundo que a gente vive hoje, na economia instável do nosso país, você precisa ter um sangue frio muito grande para perder 100 milhões por mês e tá tudo bem. Vamos ser sinceros, pessoal. Não vamos ser hipócrita, não. Não vamos ser hipócrita, não. Quer um exemplo prático e do cotidiano? Vamos supor que você mora num condomínio. E todos os moradores lá pagam R$300 de condomínio. Aí tem uma assembleia. E nessa assembleia, eles falam que eles vão ratear o condomínio, vai mudar a forma de rateio do condomínio. Que você paga aí no seu prédio, no seu condomínio residencial. Então, as pessoas mais ricas do condomínio,
elas vão passar a pagar R$ 700 de condomínio. As pessoas ali no médio, elas vão continuar pagando os R$ 300. E as pessoas com uma condição financeira inferior, elas vão pagar R$ 100 de condomínio. Agora eu pergunto para vocês, para quem vai continuar com os 300, a mudança tanto faz. Por mim, aceito qualquer coisa. Para quem vai pagar menos, é uma excelente mudança. E para quem vai pagar mais? Para quem vai ter um prejuízo financeiro maior? Ah, mas ele é mais rico, mas não importa. Você acharia isso justo? Dentro do mesmo condomínio? Por você, às vezes, ter uma condição financeira melhor que o seu vizinho do lado? Você pagar um valor de condomínio maior e usufruir da mesma estrutura? Não. Esse é um exemplo prático, um exemplo rápido, um exemplo do cotidiano que ninguém ia aceitar uma situação dessa. Então, não vamos ser hipócritas. Hoje em dia, com a economia que o nosso país vive, a nossa economia, galera, a forma como o nosso futebol é impactado pela nossa economia, ela é diferente de uma Premier, que está na Inglaterra. Ela é diferente de uma La Liga, que está na Espanha. Cada país tem a sua economia. E a gente... Mas qual o contexto disso, né, amigo? O contexto disso tem que saber o contexto. Que isso não é à toa. Vai aparecer mais casos. Vai ser revelado isso aí. Porque o Flamengo não seria beneficiado à toa pela Libra. Ou pela a outra, né? LFU, que o Vitória está querendo ir também, né? Então tem que... Cada um se adequa, meu amigo. Como pode. Entendeu? Essa questão que ele está falando aí é de quem está reclamando, é quem vai pagar mais. Quem não vai pagar mais vai perder dinheiro. Mas por que vai perder dinheiro? Porque é direito de imagem. Os jogos, a maioria dos jogos é comprado do Flamengo, é comprado pelas maiores emissoras. Então o Flamengo sai na frente por causa disso. Vamos ver agora a situação aí do estádio do Flamengo e no final a gente fala sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês também, meu pessoal. Macedo, eu falei, estava montado aqui o microfone, não vi. Mas foi que eu falei que ele ia dar a opinião dele e ele deu a opinião dele e vamos dar a nossa opinião, beleza? Agora vamos falar sobre estádio. E o pessoal da mídia paulista estão de olho grosso no nosso estádio aí do Flamengo. Tomara que saia logo para esses caras secar o olho, seca a pimenteira deles aí. Eu pergunto, vai ter impacto no campo? Porque uma das nossas missões é antecipar movimentos e tentar, né, pelo menos antecipar algo que pode acontecer no futuro. Na tua visão, o que você prevê? Eu acho que um pouco do que a gente falou ontem. Eu confesso assim, às vezes eu faço umas contas de padaria, porque embora a gente faça aqui um programa de finanças, eu não sou mais especialista em dinheiro que existe, estou falando do meu dinheiro. Então, às vezes eu faço umas contas de padaria, tem umas coisas que são... É bom você ouvir, você tem que ser jornalista para ouvir, você vai ouvindo, vai aprendendo coisas, vai entendendo a lógica de algumas coisas. Bom, uma delas eu vou perguntar para o Rodrigo para ouvir daqui a pouco. Mas o que me parece ainda é que, como o Rodrigo disse, os números estão muito mais tímidos em termos de arrecadação, o que faz tudo parecer muito mais realista. Porque os números que a gente via no ano passado, sem querer entrar numa questão política, acho que o Rodolfo Landim fez uma belíssima gestão no Flamengo, mas ali tinha uma questão eleitoral que está clara hoje. Então você trabalhar com números, olha... Nós vamos arrecadar tanto para fazer tanto. E aí, quando você olha esses números, eles são mais realistas agora. Até porque a gente não tem eleição no ano que vem. Eleição no final deste ano. Então, você está trabalhando com dados muito mais reais. Aqui o Flamengo se propõe a construir a sua nova casa sem afetar o desempenho esportivo. E, para isso, ele está estudando o máximo possível para poder construir o seu estádio sem afetar o seu dano esportivo. É mais ou menos na conta da sua família, da minha família. Quando a gente comprou um apartamento que a gente mora há 15 anos, a gente falou, olha, mas se a gente se apertar demais, a gente pode desistir, porque a gente não vai deixar de ir no cinema. Tá bom, beleza, então vamos lá. Aí você se aperta... Economiza 5% da sua receita nos primeiros anos, economiza 10% nos segundos anos,
tenta ganhar um pouco mais e não abre mão de ir no cinema. É isso que o Flamengo está fazendo. Então, me parece realista. No final, você vai lá e quita seu apartamento e fala assim, puta, agora vamos no cinema e vamos comprar um champanhe. Dá para fazer. O Massini, você tinha perguntado do futebol? Acho que você ficou sem som, Massini. Não, sim, eu tinha perguntado futebol, eu queria que você respondesse, e eu tenho um superchat interessante aqui para colocar para a gente. Pode falar. Não, eu fiz um cálculo rápido aqui, os 150 milhões ali no auge seria um pouco mais do que o Samuel Lino. Então, teoricamente, o Flamengo vai ter dinheiro para contratar jogador, essa é a ideia, né? Que continue a ter dinheiro para contratar jogador, mas você abriria a mão de contratar um jogador desse talvez por ano, digamos assim, que você teria mais se você gerasse de receita. Beleza, Às vezes até lendo aqui o Lino, às vezes a gente até xinga ele. Não foi ontem? Cortou. Aí, chuta! Não, vai embora daqui. Me dá esse dinheiro que eu vou comprar cimento. O Ivan Geraldino mandou o seguinte texto aqui para a gente: SAFs ou limitadas FS? Ele pergunta: no Brasil, as SAFs são limitadas. IPO com 60% das ordinárias ficando no clube é a solução para o Flamengo. Dividendos para acionistas na Bolsa. IPO levanta 3 bi. Bom, IPO é uma oferta É um IPO, pública né? Oi? Isso. É um IPO, né? Oferta pública de parte das Isso. ações ali do Flamengo. Of- Bom, de uma Oferta certa pública forma, inicial, né? Que é a tradução da liga da sigla, né? Vamos lá, diga, Rodrigo. não, bom, isso aí tá descartado, mas eu sei que é uma discussão que, não necessariamente o IPO, mas já teve a ideia lá atrás, o Landim levantou, de você vender uma parte da SAF para investidores específicos, como foi feito no Bayern de Munique, né, que ele vendeu 24% da sua empresa para Adidas, Allianz, e aí usou o dinheiro para bancar o estádio, isso foi discutido lá atrás, mas hoje tá descartado porque a SAF virou, inclusive, uma coisa muito não popular dentro do clube, é muito rejeitada dentro do conselho. Então, eu não acredito que isso aconteça. Eu entendo o conceito do IPO, talvez fizesse sentido num mercado que tivesse mais maduro. Eu acho que a gente ainda está no início da SAF e ela gera muitas desconfianças sobre a perda de controle, especialmente para clubes como Flamengo e Palmeiras que estão numa situação financeira melhor, né? E aí, mas eu acho que talvez no futuro isso pudesse ser usado. Podia ser usado também até como uma SPE, né? Uma sociedade de propósito específico só para o estádio, e você tem um investidor só nessa SPE e não no clube inteiro, né? Mas eu acho que a gente ainda não está maduro o suficiente para ter IPOs aqui dos clubes brasileiros aqui no Brasil, embora possa ser uma ideia para o futuro, que poderia ser pensada ali com venda de dividendos, enfim. Venda de dividendo, não, venda das ações, e aí quem investe ganharia por meio de dividendos, como ele citou aí, né? Deixa eu só colocar uma coisa aqui que acho, não é sobre o Flamengo, é sobre. Como é o nome de quem mandou o superchat? Mancini. É o Ivan Geraldini. Eu não quero corrigir ele, talvez o Rodrigo tenha que me corrigir, mas só para colocar uma coisa meio conceitual, porque ficou uma frase que deu uma certa ambiguidade, eu acho. Ele disse: as SAFs são limitadas. Não, só por uma questão conceitual. A SAF tem uma tributação, ela não é uma empresa limitada, ela é uma sociedade anônima, né? O Bragantino, Red Bull Bragantino é uma limitada. Tem uma diferença de tributação, inclusive. Eu entendi o que ele quis dizer, né? A SAF tem uma vantagem, né? Explicando aqui, né? O que ele quis dizer é que as SAFs não estão indo ao mercado vender as ações. É por isso que ele disse as SAFs são limitadas, mas tem uma questão conceitual. O Red Bull Bragantino é uma empresa limitada. Ele está pagando ali 32% de imposto. As SAFs têm uma tributação especial dessa legislação, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Então, as SAFs, só pela ambiguidade da frase, entendeu? Estou tentando separar as duas coisas para deixar claro. As SAFs não são empresas limitadas. Mas juridicamente já seria possível, né? Isso que esse plano que ele está falando, juridicamente você daria para fazer dentro de uma empresa tranquilamente. Já existe, inclusive já ocorreram reuniões ali na Bolsa, na CVM, para falar sobre essa questão das possibilidades de
aplicação do mercado em projetos ou em SAFs de próprios clubes, né? Mas Agora, pessoal, vamos dar nossa opinião. Tava aqui olhando, custo estimado, né, do projeto, 2,2 bilhões, recurso levantado, 2,223 bilhões, né? Total aporte do Flamengo, 1,311 bilhão, né? Agora, eu fico aqui me perguntando, né? O prazo, né, é de 2026 a 2028. Então, 2 anos, né? Esse estádio vai ser construído aí. Agora, uma coisa. Por que interesse da mídia paulista de estar falando tanto, né? Nessa situação aí do estádio? Cara, assim, fica parecendo meio clichê da minha parte ficar fazendo vídeo falando sobre isso. Mas eu não vejo a mídia carioca falar tanto desse estádio do Flamengo como a mídia paulista. Não, pessoal, é sério, fica parecendo que eu não tô fazendo um vídeo sem contexto. Aí você pega aí a situação da Libra e agora a situação do estádio. Aí a gente consegue unificar e ver agora esses comentários aí dos dirigentes aí do Grêmio, do Atlético Mineiro, esses que eles serviram aí, né? Eles falando aí que vai ser ruim pra ele. Meu amigo, qual o contexto disso, pessoal? Por que o Flamengo está sendo beneficiado pela Libra? Alguém me responde aqui nos comentários. Por que a maior parte dos jogos da Globo, a Globo compra a maior parte do jogo do Flamengo? Então, o Flamengo sempre vai estar nessa comodidade. O torcedor do Palmeiras, né? Eu esqueci o nome dele, é o Opina Porco. Cara, ele deu a opinião dele. A opinião dele é o seguinte, que uns times estão reclamando porque vai ganhar menos e outro vai ficar tranquilo e que vai continuar ganhando a mesma coisa. Só que o exemplo que ele deu foi meio controverso a situação. A situação é que, na minha visão, que os que ganham mais vai continuar pagando igual, entendeu? E teve um aumento e os que ganham mais que vai continuar ganhando igual, pagando igual. Porque os times que estão embaixo, que não tem tanto contrato, tantos jogos vendidos, principalmente o Vitória, Grêmio e o Atlético Mineiro, que não estão em situações favoráveis, né? Apesar que no começo do ano a Globo já compra praticamente todos os jogos. E aí ela sai distribuindo, né, em lotes, como a gente escutou aí. Só que o Flamengo está sendo beneficiado não por culpa dele. Não por culpa dele. É pelo tamanho que o Flamengo se tornou. Todo mundo quer transmitir o jogo do Flamengo. Todo mundo... então o Flamengo está se sentindo privilegiado para cair fora dessa situação. E eles estão com medo que isso aconteça. Aí, a culpa é do Flamengo ou a culpa é dos dirigentes que não fazem bom planejamento para que tenha mais um pouco de visibilidade junto com a Libra e junto com as emissoras que compram o jogo do seu time? Então, acusar, né, o Flamengo de uma coisa que não tem nada a ver, tanto que o Flamengo foi para a justiça responder, vai vir agora judicialmente, meu amigo. E aí agora o bicho pega. Porque por exemplo, eu sei que eu não tenho nada a ver com a situação. Eu sei que eu não tenho direito a reclamar, amigo. Eu fico caladinho aqui, olha, tenho nada, eu não posso reclamar. É complicado, né? É complicado. Mas eu acho que isso ainda vai dar muito pano pra manga, viu? E o estádio do Flamengo vai sair em 2028, estádio próprio, né? O Flamengo ainda vai poder usar o Maracanã quando ele achar que deve. É um estádio público, como é o... Não sei se é a Arena MRV, acho que não é pública, não me engano, acho que não, né? Mineirão é público. Então, cara, a gente começa a ver a inveja do Flamengo em geral. Não é só a mídia paulista, não. Mídia mineira, mídia mídia do sul. Pô, cara, quando o Flamengo em 2010 estava naquela situação, por que vocês não fizeram nada para ajudar a tirar o Flamengo daquela situação? Por quê? Porque vocês querem ver o Flamengo sempre abaixo do pé de vocês. Vocês não vão conseguir isso. O Flamengo é a nação, a maior torcida do mundo. Ultimamente agora o Zico pediu pro Flamengo virar nação. Tem gente se incomodando com isso. O que é que a mídia política tinha a ver com isso? Eu dizia, meu amigo, se for melhor pra ele, se eu fosse da mídia política, se for melhor pra ele, beleza, que eles façam. Pra mim não muda nada.
eu vou fazer também com que meu time seja isso, velho. Daqui a 10 anos, 15 anos, amigo. De repente, o Corinthians pode ser isso um dia também, né? Que tem a torcida também, depois do Flamengo, a maior torcida do Brasil. Depois é o Palmeiras. Mas eu sinto, pessoal, eu faço esse vídeo. Vocês pensam que eu tô. Eu não sou. Eu sou Flamengo. Eu não vou fazer vídeo falando mal do Flamengo, sendo que eu sou flamenguista. O que eu quero mostrar é o óbvio. É a perseguição da mídia, que muita gente não vê. Muita gente só fica vendo ali, o Flamengo tá isso, o Flamengo é uma máquina, o Flamengo é o turbinado, é o Mengão. Eu sei que o Flamengo é isso. É diferente de campo. Líder do brasileiro. Na semifinais aí da Libertadores. Isso é nítido, isso é óbvio. Mas o que muita gente não vê é que tem sim, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Porque se brincar, isso aí começa a virar uma bola de neve e aí de repente pode vir a prejudicar o nosso time, mas não vai acontecer isso. Mas eu gosto de trazer esse tipo de vídeo para mostrar a inveja, o despeito da mídia, não só da mídia paulista, né, da mídia em geral. Olha a cara dos cidadãos, olha a cara do careca Bacide, você vê que não é o cara de, tipo assim, nossa, parabéns. É uma cara de despeito, sabe? Não respeitando todos, não dizendo que eles são invejosos, mas é que a gente vê que os caras querem ser igual, cara, entendeu? Quer ser igual e começa até a criticar, às vezes, o Flamengo sem necessidade. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreva no canal e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Amanhã estamos de volta cedo, se possível. Vamos ver aí a escalação do Flamengo, né? Amanhã, cedo, saber como é que o Flamengo vai entrar em campo. E após isso, a gente volta com o pós-jogo aí do Flamengo.